E o nosso primeiro segredo de costura é como fazer um bolso faca. Para isso eu já tenho o fundo do bolso com a modelagem certinha e eu vou encostar por cima do que seria a nossa perna de calça e passar uma costura reta unindo os dois tecidos com 1 centímetro de margem. E esse é o resultado da costura, mas se liga no truque. Quando a gente faz a virada do fundo do bolso para o lado avesso, ó, a gente olha ali, a parte da boca do bolso tá bem bonitinha, só que tem um detalhe, a gente vai enfiar a mão ali e é justamente nessa hora que o avesso do nosso bolso sobe e fica aparecendo do lado direito da nossa peça. Fica muito feio. Para evitar isso, tem uma dica. A gente abre a costura e nós vamos pegar aquela margem de 1 centímetro da costura que a gente acabou de fazer e dobrar para o lado do avesso do bolso. Mantendo nessa posição, a gente vai passar uma costurinha de segurança reta bem na bordinha, que é o que vai segurar o avesso do bolso no lugar. E assim ficou a costura de segurança. Agora a gente vai pegar as costas do nosso bolso, que também servirão como vista, e nós vamos encostar a curvinha do fechamento na curvinha do avesso do bolso. A gente encaixa certinho ali por cima e é justamente nessa borda que a gente vai passar uma costura reta com 1 centímetro de margem, unindo os dois fundos. E esse é o resultado do bolso pelo avesso, e pelo lado direito a gente tem a modelagem da boca do bolso no tipo faca. E o nosso segundo truque é para quem é bem iniciante mesmo e tem dificuldade de fazer as costuras ou as dobras retas. Para isso nós vamos precisar de um pedaço de cartolina que tenha 25 centímetros por 18 e na lateral mais larga nós vamos fazer marcações de 1 em 1 centímetro, descendo pela borda, criando listras na quantidade que você quiser. Eu decidi fazer até 5 centímetros, então eu fiz 5 marquinhas ao longo de toda a lateral da borda. É só você ir avançando e marcando. Depois a gente vai ligar os pontinhos com a régua reta, criando as listrinhas. Outra coisa que a gente pode fazer também é numerar as listrinhas conforme os centímetros, de 1 a 5, para que a gente não perca a referência. Daí, na hora de usar, é só a gente colocar a cartolina sobre o tecido onde a gente quer fazer a dobra da bainha, trazendo a margem do tecido até a listrinha correspondente à medida que a gente quiser utilizar. Daí a gente vem com o ferro de passar e passa tudo certinho, fazendo o vinco muito mais fácil e a nossa dobra fica sempre na medida perfeita, seja com 1 centímetro, 2, tanto faz. E a terceira dica é para quando você precisa costurar alguma peça de couro ou tecido emborrachado e a gente sabe que com o calcador comum a gente coloca na máquina, tudo engasga, a gente puxa para um lado, puxa para o outro, a agulha bate no mesmo lugar e fica muito ruim. É claro que o ideal seria ter aquele calcador de teflon que escorrega, mas caso você não tenha, existe uma gambiarra para resolver isso. É só a gente pegar o nosso calcador comum e na parte de baixo a gente vai tirar a medida certinha de um pedacinho de papel manteiga, aquele da cozinha, do tamanho certinho do fundo, inclusive com o buraco da agulha. Daí é só colar um pedacinho de durex no fundo do calcador e colocar o papel manteiga por cima, tá? Prontinho! É só encaixar o calcador na máquina e começar a costurar. O couro já desliza facinho e serve também para aquela película de vinil transparente. Na próxima dica, vamos aprender a costurar uma pence sem aquela bolha na pontinha. Eu já risquei ela aqui igual na modelagem, com a pontinha bem definida. A gente vai dobrar a pence no meio, alfinetar certinho. E usando um lápis, para que vocês entendam o raciocínio melhor, eu vou riscar aonde a gente deve costurar. A gente começa medindo a pence e achando mais ou menos o meio dela e a gente faz uma marquinha com o lápis de referência. E do início da pence para o meio, com 2 milímetros de distância da reta já riscada, nós vamos traçar uma leve curvinha do início da pence, descendo até a marcação do meio que a gente fez. E completando o risco, agora do meio para o final da pence, a gente vai fazer uma outra curvinha com a mesma distância, só que agora para dentro da pence. Percebam como ela está curvada para o lado de dentro e se aproxima bastante da dobrinha do tecido. É essa a curvinha que a gente vai seguir como referência para fazer a nossa costura.
E agora é só costurar com esse movimento da curvinha. Lembrando que o risco se torna dispensável com o tempo. Eu só fiz aí no vídeo para que vocês conseguissem ver e entender. Mas depois que a gente entende esse raciocínio, aí o risco não é mais necessário, a gente já consegue fazer a costura de uma vez. E agora, se aproximando da pontinha da pence, tem mais um macete, ó. Percebam que eu vou caminhando com a agulha o mais próximo possível daquela dobrinha. Faço a virada do tecido em torno da agulha e sigo com a costura ao contrário, voltando pelo caminho que eu já fiz. Vou caminhando com ela até o meio, onde está a nossa marcação, e é só agora que eu vou fazer o arremate, o retrocesso da máquina, porque se eu tivesse feito lá na pontinha, ela ficaria toda esquisita, toda embolada. E para finalizar, vamos passar a nossa pence do jeito certo, em cima de uma almofadinha. É só a gente encaixar a pontinha, o ápice da pence, bem nas curvinhas da quina da almofada, para que o encaixe fique certinho. E é exatamente assim que a gente vai passar a nossa pence, evitando qualquer tipo de bolha. Percebam como a pontinha da pence fica retinha, super perfeita. E como se não bastasse, um truque de alfaiataria. A gente vai pegar uma pedrinha de mármore, granito, qualquer pedrinha geladinha, e a gente vai colocar por cima da ponta da nossa pence, porque isso cria um choque térmico e fixa o tecido na posição certa. Por isso que a pontinha da nossa pence fica tão bonita. E aí, gostou desse vídeo? Então compartilhe com as suas amigas e se inscreva aqui no canal. Nós já somos mais de 130 mil pessoas que aprendem costura, modelagem, bordado de pedrarias e moda festa. Um beijo e até o próximo vídeo!